Capítulo 1. Componentes. Material necessário. A facilidade de querer montar um PC se deve ao fato de que hoje os dispositivos modernos têm interfaces muito simples de serem conectadas. São a prova de erros de conexão, ou seja, os plugs e os conectores são desenvolvidos de forma que só podem ser interligados de um único jeito. Além disso, há modelos de placa de sistema atuais que já trazem soldados em seus circuitos componentes como placa de vídeo, adaptador de rede, recursos de áudio, etc., o que dispensa a compra desses componentes e respectiva montagem. Você verá detalhes sobre esse assunto mais adiante. Na revista que acompanha este CD-ROM, você poderá conferir a descrição completa de cada um dos componentes utilizados em nossa montagem, mas a seguir veja alguns detalhes sobre eles. Gabinete. O gabinete, também chamado de case, é a caixa metálica que vai abrigar a placa-mãe e os demais componentes de nossa montagem. Basicamente, um bom gabinete deve permitir boa ventilação interna para a dissipação do calor gerado pelos componentes e um número adequado de baias e conectores. Em nossa montagem, utilizamos um modelo do tipo torre, mas você pode escolher um tipo horizontal que pode ser colocado em cima da mesa, sob o monitor. Se a ideia for montar um PC Media Center, aquele que pode ser ligado a aparelhos de TV, escolha um modelo de gabinete que mais se assemelhe a um DVD player ou um aparelho de som. Fonte de alimentação. Alguns modelos de gabinetes já trazem uma fonte de alimentação, mas fique atento porque nem sempre são de boa qualidade e podem acarretar alguns inconvenientes, especialmente quando sua potência real não chega nem perto dos valores impressos na carcaça do produto. Se necessário, adquira uma fonte de boa qualidade com cerca de 450 ou 500 watts reais. Uma fonte moderna já deve possuir no mínimo os seguintes conectores no chicote de cabos: um conector ATX de 24 pinos para alimentar a placa-mãe, um conector ATX de 4 pinos para alimentar o processador e dois conectores SATA para alimentar os drives de disco rígido e gravador de DVD. Vale ainda mencionar que o uso da fonte incorreta para o tipo de computador pode provocar mau funcionamento ou travamentos, muitas vezes difícil de identificar porque a culpa da anomalia geralmente é injustamente atribuída ao sistema operacional. Placa-mãe. Placa-mãe é o principal item a ser escolhido para uma montagem de computador, porque é ela que define praticamente todo o resto do conjunto. Por exemplo, o padrão e quantidade de memória RAM, o tipo de processador, o padrão do disco rígido, entre outros itens. Há duas tecnologias de placas-mãe, a on-board e a off-board. A primeira, como a que utilizamos em nossa montagem, considerada de baixo custo, integra em sua arquitetura original dispositivos de vídeo, som, rede, entre outros, dispensando, portanto, a aquisição desses componentes porque eles vêm conectados diretamente nos circuitos da placa-mãe. A segunda, embora também integre de fábrica dispositivos de rede e som, é considerada aquela que vem pelada de fábrica, destinada a usuários que desejam comprar à parte componentes de tecnologias mais poderosas, notadamente a placa de vídeo. A placa-mãe usada em nossa montagem é um modelo on-board Asus P5G41MLX, que suporta processadores Intel Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Duo e Pentium Dual Core, todos do socket 775. Isso significa que você pode comprar qualquer um desses processadores para esse modelo de placa-mãe. Essa placa tem dois slots de memória DDR2 e você pode instalar até 8 GB de memória, um pente de 4 GB em cada slot. Possui 4 portas SATA para ligar os drives. Em nossa montagem utilizamos apenas a porta 1 e 3 para o HD e o gravador de DVD, respectivamente. Conector VGA já integrado para ligar o monitor
4 portas USB no painel traseiro, mais 4 via conectores. Placa de rede 10/100 Mbps, entradas e saídas de áudio com suporte para até 6 canais, conectores PS2 para ligar o mouse e o teclado, um conector IDE, caso queira ligar um disco rígido ou um gravador de DVD mais antigo, um slot PCI Express 2.0 de 16x, onde deve ser conectada uma placa de vídeo, caso sua placa-mãe não seja on-board. Memória RAM. A memória RAM é o componente responsável pelo armazenamento temporário ou volátil de tudo aquilo que roda no computador, inclusive o sistema operacional. Quando, por exemplo, programas ou serviços entram em funcionamento, a memória RAM destina parte de sua capacidade para rodá-los. Desta forma, conforme o número de aplicativos abertos, esta vai se esgotando, situação em que o sistema operacional toma emprestado do HD a memória faltante para rodar as aplicações. Esse recurso é chamado memória virtual, que é mais lenta do que a memória RAM. Porém, quando os programas são parados ou o computador é desligado, ela torna a ficar limpa novamente, daí a definição volátil. Com base nessas informações, vale dizer que, se quiser rodar os aplicativos com folga e obter assim maior desempenho do computador, deve adquirir memória RAM com capacidade compatível com as configurações de seu computador, ou seja, 2 GB ou 4 GB para os padrões atuais. A memória RAM utilizada em nossa montagem é uma DDR2 de 2 GB da Kingston. Processador. O processador, também chamado de CPU, é considerado o cérebro do computador porque ele controla as funções de cálculo e é responsável pela tomada de decisões. Seu funcionamento consiste em buscar instruções na memória RAM, ou seja, programas ou serviços em uso, e as executar em seguida, além de controlar outros chips do computador. Este é um componente delicado e exige bastante atenção tanto no manuseio quanto na sua instalação na placa-mãe. Durante o encaixe, você deve ficar atento às indicações de instalação, como o pequeno triângulo em uma de suas extremidades e os recortes presentes nas laterais. Tudo isso serve para evitar o encaixe errado do componente. Veja detalhes mais adiante. Cooler. Cooler é o conjunto de ventoinha e dissipador, cuja função é manter o processador em temperatura aceitável de funcionamento. O fabricante já manda na caixa um cooler, que em tese é o mais adequado para ele. Processadores que já trazem o cooler são chamados de boxed. Já os que vêm sozinhos são chamados OEM. Se esse for o seu caso, precisará comprar um cooler à parte. É importante ressaltar que um cooler de grandes dimensões não é necessariamente mais eficaz do que outro menor, já que esse aspecto está mais ligado ao material utilizado na fabricação do dissipador e à capacidade da ventoinha. Para prover energia ao cooler, você deve ligar o plug dele em um conector respectivo na placa-mãe. Detalhes mais adiante. Disco rígido. O disco rígido, também chamado de HD, é o dispositivo de armazenamento permanente, ou seja, ao gravar dados, eles permanecem salvos, exceto se você apagá-los espontaneamente. Por esse motivo, o sistema operacional instalado na máquina, os arquivos e os programas permanecem inalterados quando você desliga o computador. É exatamente o contrário do que ocorre com a memória RAM, que armazena as informações apenas durante o uso. Veja mais detalhes na revista que acompanha este multimídia. O disco rígido usado em nossa montagem é um SATA de 250 GB da Samsung. A instalação desse componente é bastante simples. Basta ligar os cabos do tipo SATA nos conectores de dados e de energia. Gravador de DVD. O gravador de DVD serve tanto para ler como para gravar CDs e DVDs. Atualmente não vale a pena comprar um drive combo que lê CD e DVD, mas não grava DVD.
Se o bolso permitir, você pode ainda adquirir um gravador de DVD que também lê discos Blu-ray. O gravador usado em nossa montagem é um Samsung com suporte à gravação em camada dupla, dual layer, além dos outros padrões mais populares. A instalação desse componente é semelhante à do disco rígido. Basta plugar os cabos do tipo SATA nos conectores de dados e de energia. Detalhes mais adiante. Placa de vídeo. No caso de nossa montagem, o dispositivo de vídeo já vem integrado na placa-mãe, dispensando, portanto, sua aquisição. Mas caso sua placa-mãe seja off-board, precisará adquirir esse componente. Vale lembrar que mesmo que tenha adquirido uma placa-mãe on-board, poderá, se quiser, comprar uma placa de vídeo mais poderosa, de preferência com saída DVI, e instalá-la em um slot disponível na placa de sistema. Mas isso só é mais indicado se você é fanático por games ou pretende rodar aplicações gráficas, porque para o uso básico, como acessar a internet e digitar textos, o dispositivo de vídeo on-board já é suficiente. Vale lembrar que se vai mesmo adquirir uma placa de vídeo, compre do padrão PCI Express 16X, com pelo menos 256 MB de memória. A instalação desse componente, se for o caso, é feita inserindo-o no slot PCI Express da placa-mãe. Monitor. Os monitores de LCD estão com preços bem em conta atualmente. Recomendamos um de 19 polegadas, já que a diferença de preço para um de 17 polegadas é bem insignificante. Se fizer uma boa pesquisa, poderá até encontrar um monitor com sintonizador de TV por um bom preço. Teclado e mouse. Ao escolher um conjunto de teclado e mouse, desconfie daqueles muito baratos. Eles costumam funcionar normalmente nos primeiros dias, mas frequentemente travam. Procure modelos simples, de boa qualidade e ergonomia. Estabilizador de energia ou filtro de linha. Evite improvisar quebrando o terceiro pino do cabo de energia para conectá-lo diretamente à tomada elétrica. As sutis variações no fornecimento de energia podem prejudicar os componentes se estes não estiverem ligados a um estabilizador de energia ou a um filtro de linha. Esse item é indispensável em sua lista de compras. As ferramentas. As ferramentas necessárias para o processo de montagem não vão além de uma chave Phillips e um alicate de bico. Mas, se estiver disposto a gastar um pouquinho mais, adquira um kit básico de ferramentas para manutenção de PCs. Capítulo 2. Recomendações. A despeito da facilidade da montagem de um computador, convém ficar atento a algumas recomendações antes de iniciar o processo. Escolha um local apropriado. Antes de começar a montagem, use uma bancada de trabalho em um local bem iluminado e deixe sobre ela apenas o essencial à sua montagem. Além disso, se possível, escolha um horário em que possa se concentrar melhor. Sequência de montagem. A sequência da instalação dos componentes que usamos nesta montagem é a que julgamos mais prática, mas outros integradores costumam proceder seguindo outra ordem. Mas o mais importante é que as peças sejam conectadas de forma adequada. Porém, se você ainda não tem nenhum conhecimento sobre o processo, recomendamos agir conforme nosso tutorial e consultar os manuais dos respectivos componentes se houver outras dúvidas. Quando manusear os componentes, evite tocar diretamente nos circuitos das peças para evitar que uma descarga eletrostática de seu corpo seja disparada nos componentes, danificando-os. Recomendamos que o manuseio seja feito pelas bordas. Se possível, adquira uma pulseira antiestática para aterrar o corpo. Caso não consiga, uma solução bastante usada por integradores consiste em tocar na parte metálica do gabinete antes de pegar nos componentes. Pode ser também qualquer parte de um metal não pintado. Evite ainda usar roupas de lã durante a montagem. Capítulo 3. Instalação do processador. De posse do material necessário e das informações apresentadas até aqui,
Você já pode, sem receio, começar a montagem de seu novo PC. Vamos começar com a instalação do processador. Em um dos lados do soquete do processador, há uma alavanca que serve para prender o componente após o encaixe. Você deve liberá-la agora. Para isso, pressione-a suavemente para baixo, para destravá-la, e então levante-a a um ângulo superior a 90 graus. Em seguida, erga a proteção metálica em sentido contrário ao da alavanca, também para um ângulo superior a 90 graus. Agora você deve inserir o processador no soquete. Mas antes disso, verifique as seguintes indicações de instalação para evitar erros de conexão. Ao lado do soquete, note a inscrição de um triângulo A1. Esta posição deve coincidir com uma indicação semelhante impressa no processador. Para facilitar ainda mais a instalação, o processador possui alguns recortes estratégicos nas laterais, que devem também coincidir com aberturas semelhantes no soquete do processador. Observados esses detalhes, segure agora o processador pelas bordas e introduza-o suavemente no soquete, seguindo a orientação do pequeno triângulo e dos recortes mencionados. Feito isso, verifique se o ajuste está correto e então proteja o processador com a tampa metálica e trave novamente a alavanca. Desta vez com mais cuidado do que quando ela foi liberada, certificando-se de que ela esteja realmente presa no local. Capítulo 4. Instalação do cooler. Cada fabricante produz um tipo de cooler, mas a instalação é fácil porque invariavelmente todo cooler é dotado de garras e pinos plásticos para fixá-lo rente e firmemente ao processador. Mal instalados podem perder sua eficiência e provocar superaquecimento no processador, fazendo-o trabalhar de modo problemático ou até danificá-lo. Instale o cooler da seguinte maneira. Orientando-se pelos orifícios localizados no entorno do soquete do processador, posicione corretamente o cooler no local, tratando de fixá-lo adequadamente por meio dos pinos plásticos. Você deve girar as garras no sentido anti-horário para liberar totalmente o pino plástico, de modo a liberá-lo para inserir no orifício da placa-mãe. Quando se certificar de que os pinos estão devidamente encaixados, gire as garras no sentido horário para fixar definitivamente o cooler na placa-mãe e, por conseguinte, ao processador. Por último, ligue o cabo de energia no conector CPU-FAN da placa-mãe, localizado próximo ao soquete do processador. Note que o conector possui uma saliência que impede a instalação incorreta. Capítulo 5. Instalação da memória RAM. Cada placa-mãe possui uma quantidade de soquetes para a instalação dos pentes de memória, geralmente 2. Você pode usar apenas um deles ou adicionar mais memória, mas note que aquela de capacidade maior deve ser instalada no primeiro slot, que no caso da nossa placa-mãe é indicada pela inscrição DIN A1. Dependendo do modelo da placa-mãe, essa inscrição pode ser, por exemplo, DIN 1. Para prevenir o encaixe incorreto ou impedir a instalação de módulos incompatíveis, a memória RAM possui um recorte que deve coincidir com o chanfro existente no slot. Veja como conectar a memória RAM. Primeiro, afaste as presilhas localizadas em cada uma das extremidades do slot. Depois, com as duas mãos, segure a memória pelas bordas, tendo cuidado de não tocar nos contatos. Coloque-a na posição vertical de acordo com o recorte e o chanfro mencionados e então empurre-a uniformemente para baixo, inserindo-a totalmente sem torcer nem forçar. Com esse processo, as travas serão encaixadas e você ouvirá um clique característico. Caso isso não aconteça, torne a fazer um leve pressionamento até que as travas agarrem o pente de memória. Capítulo 6. Conexão dos cabos de dados SATA. Tanto o disco rígido
como o gravador de DVD, utilizam o mesmo cabo do tipo SATA, cuja ligação é bastante simples. Você só tem de encontrar o conector na placa-mãe e plugar o cabo. Mas certifique-se de ligar o cabo do disco rígido na porta SATA 1 e o gravador de DVD na SATA 3. A cor do cabo não é relevante, mas apenas para uma questão de identificação, procure sempre reservar o cabo de cor vermelha para o HD. Se quiser, você pode também ligar esses cabos depois que a placa-mãe estiver instalada dentro do gabinete. Capítulo 7. Instalação da fonte de alimentação. Conforme comentamos, dependendo do modelo do gabinete, ele pode vir com uma fonte de alimentação pré-instalada. Se este não for o seu caso, você deve adquirir uma. Coloque-a agora dentro do gabinete, no compartimento apropriado. Alinhe-a adequadamente no local com a tela do exaustor e o conector de energia voltados para fora, e então aparafuse-a. Feito isso, mude a chave seletora de acordo com a tensão de rede elétrica de sua cidade. Do contrário, o computador não funcionará ou poderá até queimar. Observação: dependendo do modelo do gabinete, talvez seja melhor instalar a fonte de alimentação depois que a placa-mãe estiver instalada dentro dele, para não ficar muito apertado na hora de colocá-la. Capítulo 8. Instalação da placa-mãe dentro do gabinete. As etapas iniciais da montagem do PC, que consistem em instalar o processador e a memória, são consideradas as mais difíceis. Não pela complicação do procedimento, mas pela delicadeza dos componentes, que exigem cuidado redobrado no manuseio. Agora você precisa preparar o gabinete e acomodar a placa-mãe dentro dele, para continuar com a montagem. Primeiro, instale a moldura de metal na abertura onde serão posicionados os conectores externos da placa-mãe. Normalmente, o gabinete já vem com essa moldura, mas para garantir maior compatibilidade, use aquela que veio com a sua placa-mãe. Basta alinhá-la corretamente e fazer pressão para que ela fique travada no local. Depois, posicione provisoriamente a placa-mãe no gabinete, para identificar em quais furos da chapa metálica ela será fixada. Para se certificar do perfeito alinhamento, perceba que os conectores externos input-output da placa-mãe devem estar devidamente posicionados na moldura de metal. Feito isso, memorize os pontos de fixação, aqueles pequenos orifícios localizados tanto na chapa metálica quanto nas laterais e ao centro da placa-mãe, e remova a placa-mãe em seguida. Observação: os gabinetes são dimensionados de maneira a dar suporte a vários modelos de placas-mãe. Por isso, há a presença de tantos furos na chapa metálica do gabinete, e os que não coincidirem com a sua placa-mãe deverão ser ignorados. Agora você deve fixar os espaçadores sextavados naqueles orifícios que foram previamente estudados. Além de auxiliar a fixação da placa-mãe, esses espaçadores servem para distanciá-la da chapa de metal do gabinete, evitando assim curto-circuito. Prenda-a definitivamente utilizando os parafusos apropriados. Não precisa apertar demais os parafusos, para não esganar as roscas ou esmagar as trilhas de contatos da placa-mãe. Observação: nos pontos de fixação dos parafusos de placas-mãe mais antigas, era preciso utilizar arruelas isolantes, que serviam para impedir que os parafusos entrassem em contato com as trilhas da placa-mãe, o que poderia ocasionar um curto-circuito. Mas, nos modelos atuais, isso não é mais necessário, porque o isolamento já é feito nas bordas dos orifícios por onde passam os parafusos. Capítulo 9. Instalação do disco rígido e o gravador de DVD. Para instalar o gravador, basta destacar uma das tampas de plástico da parte frontal superior do gabinete e inserir o drive de fora para dentro, até ficar alinhado com a parte externa. Depois, prenda-o com os parafusos apropriados, de acordo com o tamanho e o passe de rosca corretos. Para instalar o disco rígido, o processo é igual ao do gravador de DVD,
mas o drive deve ser inserido de dentro para fora e ficar escondido no interior do gabinete. Insira o HD em uma das baias disponíveis, ajustando corretamente os orifícios do drive com as aberturas do chassi. Depois, aparafuse o componente com o parafuso apropriado. Observações: preencha todos os campos de fixação dos drives, de modo a evitar que eles trepidem durante o funcionamento. Além disso, tome cuidado com o comprimento dos parafusos. Se eles excederem os limites da rosca, poderão perfurar os drives, danificando-os. Capítulo 10. Conexão dos cabos. Nessa etapa, veremos como inserir os cabos de dados e de energia do HD e do gravador de DVD, o cabo de alimentação da placa-mãe e do processador, além dos cabos Power, Reset e os de LED do painel frontal do gabinete. Cabos de dados e de energia dos drives. Antes de inserir a placa-mãe dentro do gabinete, já havíamos recomendado a instalação dos cabos de dados do disco rígido e do gravador de DVD nas portas SATA 1 e SATA 3, respectivamente. Agora, você deve ligá-los aos drives em seus conectores correspondentes. Não há como inverter os plugs e fazer a conexão errada, porque eles só se encaixam de um único jeito. Localize no chicote de cabos da fonte de alimentação os plugs SATA e conecte-os também nos conectores correspondentes do HD e do gravador de DVD. Cabos de alimentação da placa-mãe e do processador. Todos os dispositivos conectados na placa-mãe precisam de alimentação para funcionarem. Para isso, você deve usar o plug ATX de 24 pinos disponível no chicote de cabos da fonte de alimentação. Veja que o plug desse cabo tem uma presilha que serve tanto de orientação de conexão como para agarrar-se ao soquete na placa-mãe. Será preciso ainda ligar o cabo de alimentação do processador. Localize o plug ATX de 4 pinos no chicote de cabos da fonte de alimentação e ligue-o no conector respectivo na placa-mãe. Certifique-se de que os plugs estejam bem encaixados, porque a instalação incorreta poderá provocar anomalias durante o funcionamento ou nem mesmo ligar o computador. Cabos Power, Reset, LEDs e Speakers. Costuma variar bastante o método de ligação dos cabos do botão Power Reset, que servem para ligar, desligar e resetar a máquina, os de LEDs, que apresentam luzes indicativas de funcionamento, o do Speaker, que emite sinais sonoros de funcionamento, entre outros. Para tanto, você deve consultar o manual do fabricante para visualizar as indicações dos locais onde devem ser conectados os plugs ou orientar-se pelas inscrições serigrafadas na placa-mãe. Observação: a posição do encaixe da maioria desses cabos é indiferente, mas quanto ao Power LED, há que se observar a polaridade. Procure pôr um sinal de mais na placa-mãe. Mas não se preocupe porque o encaixe invertido não causa danos maiores, apenas impede que a luzinha acenda no painel. De qualquer forma, vale frisar novamente que o recomendável é você seguir com atenção a orientação do esquema apresentado no manual da placa-mãe. Capítulo 11. Revisão e finalização. Se você seguiu corretamente nossas instruções, a montagem de seu computador já está concluída. Entretanto, antes de fechar o gabinete, é necessário ainda fazer uma revisão geral, assegurando-se de que a placa-mãe esteja devidamente fixada ao gabinete e que todas as conexões e travas estejam firmemente encaixadas. Verifique também se a chave seletora da fonte está de acordo com o padrão de tensão de sua cidade. Atenção! Não se esqueça de verificar também se há algum parafuso ou qualquer outro tipo de peça metálica solta dentro do gabinete, porque qualquer corpo estranho na placa-mãe poderá provocar um curto-circuito quando o computador for ligado. Ao final, feche a tampa do gabinete e aparafuse-o. Depois ligue o teclado, o mouse e o monitor e conecte o cabo de energia. Capítulo 12. Instalação do sistema operacional. Até aqui, o seu computador já está devidamente montado,
mas ainda falta fazê-lo de fato funcionar, porque, por enquanto, ele é apenas um conjunto de componentes físicos interligados e só existe no âmbito do hardware. Para poder utilizar o computador, você deve instalar um sistema operacional. Por se tratar de uma máquina atual, o recomendável é instalar o novo sistema da Microsoft, ou Windows 7, mas se quiser poderá instalar o Vista ou o XP. Basicamente, basta inserir o DVD no drive, ligar a máquina e seguir as instruções na tela. Mas para quem está chegando agora, é preciso apresentar minuciosamente este processo para não haver erros. Configure o boot. Normalmente, a máquina já vem pré-configurada para iniciar o processo de boot a partir da unidade de CD/DVD-ROM. Mas se esse não for o seu caso, é possível fazer essa edição da seguinte maneira. Quando aparecer as primeiras informações na tela, pressione seguidamente a tecla Delete ou a tecla F2 conforme o modelo de seu BIOS. Em seguida, será apresentada a tela de BIOS Setup Utility, com o menu Main previamente selecionado. Então, com o auxílio das setas do teclado, avance até o menu Boot. Escolha a opção Boot Device Priority e dê Enter. Na nova tela, você deve configurar o item CD-ROM para First Boot Device, ou seja, na primeira posição do boot. Para isso, faça o seguinte. Com o auxílio das setas do teclado, avance até o item CD-ROM Drive. Depois mantenha a tecla Shift pressionada enquanto você digita o sinal de mais, até que o item em questão ocupe a primeira posição. Feito isso, tecle ESC. Uma janela de diálogo irá surgir perguntando se você deseja sair e salvar as alterações. Dê OK. É neste momento que você deve inserir o DVD de instalação do Windows na gaveta da unidade de DVD-ROM e partir para a etapa seguinte. Instalação do Windows 7 e Vista. O procedimento para a instalação do Windows 7 e Vista são iguais. Acompanhe. Durante o boot pelo DVD irá surgir na tela a seguinte mensagem. Pressione uma tecla para iniciar do CD ou DVD. Dê imediatamente um toque na tecla Enter para continuar. Será apresentada em seguida a primeira tela do assistente de instalação. Por padrão, todas as configurações do idioma português estarão selecionadas e você só precisa clicar em Avançar. Na próxima tela, clique em Instalar agora para iniciar o processo. Depois de alguns instantes, você receberá a mensagem de que a instalação começou e o assistente apresentará uma tela com a lista das versões do sistema. Você pode instalar qualquer uma delas, mas selecione exatamente aquela que você comprou porque o número de ativação que consta no rótulo do produto só valerá para ela. Clique em Avançar. Na tela seguinte, marque o item Aceito os termos da licença e clique em Avançar. Agora, você deve escolher uma das opções de instalação, atualização ou personalizada. A primeira atualiza o sistema, mantendo os arquivos, as configurações e os programas da versão anterior, e a segunda apaga tudo da unidade selecionada e faz uma instalação limpa do sistema. Como estamos fazendo a instalação em um computador novo, escolha a segunda opção. Selecione a unidade de disco rígido que deseja instalar o sistema e clique em Avançar. A partir daí, o assistente copiará os arquivos para o disco rígido e iniciará a instalação. Durante o processo, o sistema será reiniciado algumas vezes. Observação: não é mais necessário pressionar nenhuma tecla quando surgir novamente aquela mensagem. Pressione uma tecla para iniciar do CD ou DVD. Senão a instalação será recomeçada do zero novamente. Quando surgir a tela a seguir,
crie um nome de usuário, o seu primeiro nome, por exemplo, e um nome para o computador, uma variação do nome de usuário, por exemplo. Clique em Avançar. Agora, crie uma senha de login do Windows. Repita-a em seguida. É obrigatório criar uma dica que o ajude a se lembrar da senha. Clique em Avançar. Localize o número serial na caixa do Windows e digite-o nessa tela. Ou deixe para depois que o sistema já estiver instalado. Clique em Avançar. Na próxima tela, você pode escolher uma entre duas opções de segurança, ambas sobre a prioridade das atualizações do sistema que a Microsoft disponibiliza periodicamente. Descarte-as por enquanto, clicando em Perguntar depois. Na tela de ajuste de data e hora, certifique-se de que está tudo certo e clique em Avançar. Depois dessa etapa, será apresentada pela primeira vez a tela do sistema. A partir daí, ele estará pronto para ser utilizado. Observação: depois da instalação do sistema, você deve rodar o CD que acompanha a sua placa-mãe, para instalar os drives de vídeo, de áudio, etc. Instalação do Windows XP. Se você preferir usar o Windows XP, a instalação é feita da seguinte maneira. Reinicie o PC e tão logo apareça na tela a mensagem pressione uma tecla para iniciar do CD, dê Enter para iniciar a leitura do CD do Windows XP. Depois de alguns instantes, dê Enter quando surgir a tela de boas-vindas. Em seguida, pressione a tecla F8 para aceitar os termos do contrato de licença do sistema. Será apresentado então um quadro que exibe os discos rígidos instalados no computador. Escolha o de sua preferência e tecle Enter. No exemplo em questão, há apenas um único HD novo. Na próxima tela, certifique-se de que esteja selecionado o item NTFS e dê Enter. O assistente irá preparar o disco rígido e copiará os arquivos de instalação para o HD e reiniciará o sistema em seguida. Observação: no próximo boot, mesmo que apareça novamente a mensagem pressione uma tecla para iniciar do CD, não precisa pressioná-la desta vez, para não começar tudo do zero novamente. Depois que a máquina reiniciar pela primeira vez, o assistente irá informar que a instalação levará cerca de 39 minutos para finalizar o processo, mas esse tempo pode variar de uma máquina para outra. Quando então surgir a tela Opções regionais e de idioma, clique em Avançar. Em seguida, digite o seu nome e o nome da empresa onde trabalha, se for o caso. E clique em Avançar. Digite o número serial do Windows XP e clique em Avançar. Agora, dê um nome para descrever o seu computador e clique em Avançar. Na tela Configuração de data e hora, clique em Avançar e aguarde. O sistema será reiniciado novamente e apresentará a tela de boas-vindas. Clique em Avançar e, em seguida, na tela Por quem será usado o computador, digite o seu nome e clique em Avançar. Clique no botão Concluir. Depois disso, o Windows XP irá iniciar pela primeira vez.